Maravilhoso Deus, eterno Pai, Jesus amado, Pai querido, Senhor, nesta início de manhã, Pai, nós te rendemos graças na beleza da tua santidade. Por mais um dia na tua presença, por mais um dia que nós deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos levantou. Nós te rendemos graça pela vida de cada uma das irmãs que aqui se encontram em mais um devocional. Nós te rendemos graça, Senhor, pela nossa parentela. Nós te rendemos graça pela nossa saúde, pelo nosso alimento, por esta campanha, Senhor. O Senhor levantou o desejo no coração da tua serva. Nós te rendemos graça por este 7º dia. E que nesta manhã, Senhor, a tua vontade prevaleça, nesse dia a tua vontade prevaleça. O Senhor seja o nosso guia. Que o Senhor, Pai, seja a nossa luz. E que nós não venhamos olhar para a direita nem para a esquerda, diante das dificuldades, das tribulações, mas que toda a vida venha a ser o nosso alvo, o Senhor. Que toda a vida nós venhamos olhar para Ti e crer que o Senhor está conosco. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou louvar um louvor da harpa, um louvor de gratidão. Então vamos louvar o louvor da harpa cristã, que diz assim, é um louvor de gratidão. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. A harpa cristã ela tem 370 também, que é um louvor de gratidão, mas o Senhor amanheceu o dia hoje, na verdade não ia nem louvar isso, mas o Senhor gerou no meu coração esse louvor para louvar, porque esse louvor ele diz que nós temos que render graça em qualquer situação. Nós temos que render graça na dor, nós temos que render graça pelos espinhos que as flores dão, nós temos que render graça pela cruz que o Senhor sofreu na cruz por nós. Nós não temos que render graças ao Senhor, esse louvor diz só nas bênçãos, mas nas tribulações, na escuridão, na noite mal dormida, na dor, porque tudo acontece porque o Senhor permitiu, porque é vontade dele, então nós temos que render graça. A palavra do Senhor vem dizer que nesse aqui é um fio do nosso cabelo cai, uma folha cai de uma planta, se não for da vontade dele. Então, esse louvor, eu amanheci o dia hoje
Nem sei por quê, porque na verdade não era nem o louvor da harpa que eu ia louvar, mas a vontade de Deus é ela que tem que prevalecer. Então, nós temos que Aleluia. render graças pela dor, pela aflição, é por Ele que nós temos que render graças, amém? Amém, amém. É lindo, muito bonito. Obrigada, irmã Charlene. Minhas irmãs, chegamos aqui no nosso último dia, né, dessa campanha do Devocional de Cantares. Eu vou ler, eu vou ler o capítulo todo, depois nós vamos dividir aqui entre eu, a irmã Adriana, a irmã Maiara, nós vamos falar, né, dar nossa contribuição do que Deus revelou para a gente, referente a cada parte desse capítulo inteiro, e eu vou ler, e depois eu vou fazer um resuminho do que a gente já foi falado nos outros capítulos, tá bom? Então, vamos à leitura para a gente poder se familiarizar, né? Esse resuminho é para a gente poder se familiarizar. Minhas irmãs, nessa jornada de cantares, eu percebi o quanto é importante a gente ter Bíblias diferentes, sabia? Porque eu percebi uma diferença muito grande em cada Bíblia, cada uma tem tem coisas e outras não tem, é muito interessante. Então, fica aí já uma dica para vocês. Eu não sei se vocês têm mais do que uma Bíblia, mas é muito bom a gente ter outras versões para a gente poder ler, principalmente as mais antigas. Que a gente possa ter uma Bíblia antiga, se a gente conseguir comprar até mesmo em sebo, por mais que tenha uma linguagem mais rebuscada que a gente fala, mas elas vêm mais completa, as antigas. Então, eu vou ler aqui esse capítulo 8 todinho e depois a gente vai discorrer ele por pedaços. E fala assim: Tomara fosse como meu irmão, que mamou no seio da minha mãe. Quando quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Levar-te-ia, te introduziria na casa da minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria de beber vinho aromático, o mosto da minha romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, não acordes, não acordais, nem despertais o amor, até que este o queira. Quem é esta que vem subindo, que sobe do deserto e vem encostada em seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo do teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme e suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria todo desprezado. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata, e se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus seios são como torres. Sendo assim, fui tida por digna de confiança do meu amado. Teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon, entregou-a a alguns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A minha vinha que me pertence está a meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 silos, e os que guardam o fruto dela 200. Ó tu que habita nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz,
Faz-me, pois, também faz-me também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Amém e amém. Então, minhas irmãs, fazendo um resumo, né, do que nós já vimos aqui em Cantares nesses últimos 7 dias, finalizando hoje, que a gente pode compartilhar aqui é que foi um mergulho que o Senhor nos deu, né, nos devocionais sempre, cada uma que estava falando falou a mesma coisa. Foi muito profundo. Por mais que tenha sido raso ainda a nossa compreensão, por mais que a gente ainda precise mergulhar, o livro de Cantares, ele não vai se esgotar. É um livro para que a gente sempre vá até ele e busque por ele esse entendimento, porque é um livro que ficou no meio das escrituras sagradas por muitos. Vocês podem pesquisar, podem falar com pastores todos que mergulham nas escrituras sagradas, sempre vai dizer que o livro de Cantares é um livro difícil e que muitas vezes, por não entendimento, as pessoas passam batida por ele, né? Ou lê de uma forma assim, sem dar muita importância. E isso é um dos segredos, isso é um dos mistérios do Senhor. Ele coloca um livro que está numa forma de canção para tocar os corações, porque a canção toca os corações. E o Senhor nos chama para esse estudo individual. Fica muito claro isso. É uma busca individual, porque Ele vai se revelar. É a forma que o Senhor achou de se revelar a nós, para trazer equilíbrio em nossas vidas. Desculpa, irmã. Então, a gente vai sair desse mover, desse livro, muito mais fortalecidas, muito mais amadas, muito mais reflexivas e agradecida ao nosso Senhor Jesus. Eu ontem fiquei muito reflexiva no devocional de ontem e fazendo esse apanhado, né? Vendo como a nossa vida, como esse caminhar com Cristo se desenrola, observando cada ponto que aconteceu na minha própria vida, e eu tenho certeza que talvez na vida de vocês também tenha sido assim. Então, quando a gente leu o capítulo 1, ali, né, nós já compreendemos que esse devocional de Cantares, nós tivemos um olhar espiritual. Você pode ler ele também de uma forma carnal, olhando um relacionamento matrimonial de amor, também traz muito acréscimo à nossa vida. Mas nós tivemos esse foco de olhar ele de uma forma espiritual. Então, a noiva de Cantares, ela representa a igreja de Cristo, né? A sunamita e o noivo nosso Cristo. E o que nós podemos observar no capítulo 1 é esse relacionamento que nós temos com o Senhor, esse processo que nós temos na vida cristã até a boda do Cordeiro, né? No capítulo 1, a noiva faz a declaração ao noivo, né? Ali onde ela fala o seu amor é melhor do que vinho. Então, reconhecendo que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo é melhor do que qualquer coisa que a nossa vida possa oferecer. Mais do que bens materiais, mais do que amizade, família, tudo. Tudo que nós temos aqui, nada se compara ao amor de Cristo, né? Que nós temos nesse caminhar com Cristo. No capítulo 2, a gente observa que ela foi seduzida a voltar para o mundo. E ela percebe que a única saída que ela tem é buscar a Cristo, é buscar o Senhor novamente. E ali ela deixa um alerta para todos nós, né? O capítulo 2 deixa um alerta sobre as raposas e as rapozinhas que destroem a vinha, essa reflexão sobre as nossas vidas, o que é que pode
destruir essa comunhão com o nosso Senhor. Que a gente fique atento às dificuldades, às aflições, os obstáculos, os conflitos que vão vir no nosso dia a dia, que vai atrapalhar essa comunhão. E aí, nesse próprio capítulo 2, o Senhor nos chama para uma nova estação, para uma nova novidade de vida. No capítulo 3, ela mostra aquela busca desesperada da noiva pelo noivo. Ela tinha se afastado e aí ela percebe que somente nele ela vai encontrar refúgio e ela começa a procurá-lo e ela encontra e ela agarra e ela não quer soltar mais aquele noivo. No capítulo 4 é onde vem o noivo falar dessa beleza da noiva, revelar para nós essa identidade que Deus quer ver de nós. Está no capítulo 4. No capítulo 5, ela vacila de novo, ela dá uma caída de novo. O noivo a chama e ela não atende a esse chamado. E quando ela vai procurar o noivo, ele vai embora. Então, esses momentos da nossa vida que muitas vezes Jesus nos chama para fazer alguma coisa, o Espírito Santo nos toca para fazer algo e a gente não faz. E quando a gente se dá conta que a gente volta para tentar achar aquele mover que o Espírito fez, ele não está mais ali. Então, que a gente esteja atenta ao mover do Espírito Santo, ao sussurro que ele faz nos nossos ouvidos, do que nós devemos fazer, de como nós devemos agir. Porque é naquele momento, se a gente deixar aquele momento passar, perdeu. Não tem como recuperar isso. No capítulo 6, a gente percebe esse crescimento e uma maturidade na relação deles, né? A gente percebe que ela não faz nenhuma reivindicação ao noivo. Ela só está buscando esse relacionamento. E no capítulo 7, a gente vê ali onde é caracterizada o poder que tem a noiva. O que Cristo olha para essa noiva, para nós como igreja, e os atributos que ele deposita em nós, que ele diz que nós temos, que nós somos. E ele começa, né, ele faz ele dá os atributos desde do pé até o fio de cabelo, começando pelos pés, mostrando como o nosso caminhar e os frutos dessa intimidade alegram o nosso Senhor. Então ele mostra que o caminhar, o evangelizar, o pregar a palavra de Deus, mostrar esse fruto traz alegria ao Senhor. E aí nós chegamos no capítulo 8 para fazer esse fechamento e chega aquele momento onde nós vamos precisar fazer uma avaliação de como está a nossa vida espiritual. É um chamado para que a gente possa dar uma olhada na nossa vida espiritual. Quando eu estava refletindo sobre essa palavra ontem, me veio a parábola do semeador. A parábola do semeador fala que o Senhor saiu a semear. E ao semear, ele encontrou vários tipos de terreno. E esse capítulo 8 de Cantares vem trazer essa reflexão para nós. Como está o nosso terreno? Como está o nosso coração? Como está a semente que o Senhor tem semeado em nossos corações? Ela está germinando e dando fruto sempre a um? Ou ela está germinando a meio aos espinhos, sufocando a palavra de Deus? Dessa certeza de tudo isso que ele já derramou para nós aqui, como que vai ser? Nós vamos cultivar essa palavra ou nós vamos ainda deixar que os espinhos sufoquem e a gente ainda se veja perdido em meio das dificuldades, em meio das tribulações que vão acontecer na nossa vida? Então fica essa primeira reflexão para cada uma de nós aqui. O Senhor nos convida, né, para viver algo novo da parte de Deus.
E quando a gente olha para esse novo, o Senhor deixa claro para nós que nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter dificuldades pelo caminho, mas nós vamos precisar ser fortes para conseguir deixar que a palavra dele germine dentro de nós e dê frutos e não seja sufocada no meio dos espinhos, né? E quando a gente pega aqui essa parte que eu vou compartilhar com vocês, do versículo 1, né? Tomara que fosse como meu irmão. Aqui é esse desejo de mostrar para o mundo, porque assim, quando a gente vai para entender esse contexto da época, quando você se relacionava com alguém da família, você beijava essa pessoa, era permitido, mas se fosse uma pessoa, por exemplo, um noivo, que era uma pessoa que não era ainda casado, era visto com maus olhos. Então, aqui esse desejo dela de anunciar ao mundo que ela tem esse relacionamento, essa intimidade, né, com ele, por isso que ela deseja isso, como eu queria que você fosse meu irmão, assim eu podia te levar para minha casa, eu podia te beijar e você me ensinaria. E isso acontece, minhas irmãs, no momento que nós nos batizamos, no momento que a gente desce as águas, que a gente aceita o nosso Senhor Jesus. É muito nítido esse momento, a gente sai desse batismo. Eu não sei se com todas vocês foi assim, mas comigo foi uma vontade de falar de Deus para todo mundo. Eu lembro que na época eu quis até fazer um curso de teologia, porque eu queria entender mais, eu queria mergulhar mais. Então existe esse desejo de anunciar para o mundo quando você tem essa intimidade com o noivo, né? Então ela queria mostrar isso. E estar na segurança dele, quando ela fala que a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace, mostrando essa vontade, essa segurança que é estar na presença dele. Então, o nosso Senhor, ele traz essa segurança para nós. Ele traz essa segurança nesse caminhar com ele. É isso que ela está buscando aqui, né? E uma das coisas que me deixa assim mais impactada com essa passagem é quando vem essa parte profética desse caminhar, dessa entrega, que fala no versículo 5: quem é esta que sobe do deserto, que vem encostada ao seu amado, nos mostrando que, aqui uma forma profética, quando nós estivermos ascendendo junto com o nosso Senhor Jesus, mas também nós podemos olhar para isso e ver que mesmo nós estando no deserto, quando o Senhor nos alcança no deserto, Ele está do nosso lado. O Senhor, Ele sempre esteve do nosso lado. E aqui ela está encostada, de braço dado com o noivo. Ele sempre estará conosco. Ele está conosco nos momentos de alegria e Ele está conosco no momento do deserto. Minhas irmãs, fazendo uma reflexão, quando é que nós mais buscamos o Senhor? Quando nós estamos no deserto, não é? Quando a gente está muito feliz, quando a gente está alegre, que tudo está dando bem na nossa vida, a gente até busca, mas não é na mesma intensidade quando nós estamos no deserto. E no capítulo 5, no versículo 5 ainda, quando fala que debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, e ali esteve com dores aquela que te deu a luz. A gente olhar isso aqui e falar: o Senhor te despertou. E é muito interessante que, quando a gente olha o momento dessa frase, debaixo da macieira te despertei, ele despertou nós antes que nós nascêssemos.
Ele estava presente ali naquele momento em que aquela mãe estava dando à luz. E dando à luz com dores. A gente sabe o tanto que é difícil. Vocês aí, mães que já tiveram, né, que já tiveram filhos, a dor do parto, como ela é profunda, é considerada a maior dor que existe no mundo, é a dor do parto. E esse nascimento, né, também, essa, essa, esse versículo, além de nos mostrar a presença do Senhor, esse despertar que para mim tocou assim, antes mesmo de você nascer, eu já coloquei seu nome no livro da vida, eu já tracei um destino para você, eu já estava com você. Então nós fomos despertadas desde o nosso nascimento. Ele tem um futuro para nós. Está escrito lá no céu. E sim, nós nascemos em meio às dores. É nesse momento de dor que nós buscamos o Senhor. E é muito interessante que a gente sabe que nesse momento em que a mulher ela está dando à luz, existe ali um medo, existe uma aflição. A mulher passa por um momento ali que só ela vai entender, só quem foi mãe aqui vai poder relatar. Eu não fui mãe, mas vai poder dizer como que é a aflição desse momento. Mas também o que acontece depois, né? Porque você deu à luz a uma vida e aquela dor que te angustiou, que te trouxe preocupação, que te trouxe aflição, no momento que a criança nasce, que você sabe que você colocou um ser no mundo, passa, né? As mães relatam, você esquece daquela dor. E o Senhor tem trazido isso para nós, trouxe isso em outros devocionais, falando que tudo que nós estamos passando aqui vai ser como um piscar de olhos, vai ser como um suspiro, nós não vamos perceber. Nós estamos vivendo um momento de aflição. A palavra de Deus fala em João 16:21, fala, né? A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. E é lindo isso, e isso vai acontecer conosco também. Nesse momento, a gente tem as nossas tristezas. O Senhor disse, né, que no mundo tereis aflições, mas a gente tem que entender que essa dor que ele traz aqui nesse capítulo, é para mostrar que é uma dor que vai gerar vida. Nós, por mais que a gente esteja passando por dores e aflições aqui, a gente tem essa certeza que ele estava conosco, presente ali na hora do nosso nascimento, nesses momentos de dores, ele está presente, mas que nós renasceremos. E quando nós renascermos, essa dor passou. A gente nem vai lembrar, porque a gente vai estar numa vida nova, né? Então, não tem como ter vida sem ter dor. Não tem como. Ele também fala em João 16:33. Eu disse isso para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Nos chamando para um posicionamento. Lembra que eu comecei esse devocional falando sobre o nosso terreno, como está o nosso coração, nessa semeadura da palavra de Deus? Ele nos chama para um posicionamento. Vocês vão ver aqui no decorrer do que as nossas irmãs vão falar, que é justamente esse posicionamento da noiva. Você tem a certeza de que ele venceu o mundo. Ele fala: você vai ter aflição, você vai ter dificuldades, vão vir as raposas e as raposinhas para sua vinha. Mas em todo esse livro, ele
se mostra presente em cada momento da nossa vida. É Ele que nos dá força, é Ele que nos traz o entendimento, é o Espírito Santo que é derramado sobre nós, que nos orienta, que nos dá direção. Por isso, nós precisamos estar atentas, sintonizadas, conectadas com esse noivo, sabendo a nossa identidade, entendendo o poder que o Senhor nos presenteou, que já é nosso. A palavra de Deus deixa muito clara, você é, você, como são lindos os seus pés que caminham, e ele sai dizendo ali todos os atributos que nós temos. Ele nos revestiu de poder. Quando nós vamos olhar Salmos 8, que ali fala que quem é o homem para se importar conosco? Ele nos fez como coroa da sua criação, ele nos posicionou dentro da criação apenas menor do que ele. E ele vem trazer para nós essa reflexão. Se posiciona, igreja. Se posiciona. Descobre quem você é. Entende quem você é. Entenda quem é esse noivo que te ama, o que ele fez por você, para que no momento das aflições, no momento da dor que você vai viver, ou que vivemos, mas a palavra de Deus diz que nós estamos vivendo o início das dores também, se a gente trouxer para o contexto de Apocalipse, né, que as escrituras também falam, nós estamos vivendo o momento das dores, o início das dores, que ainda não chegou a dor de parto novamente. E nós, igreja, aqui, vamos precisar estar firmes, muito firmes no nosso posicionamento, entendendo quem nós somos, entendemos quem é o nosso Senhor e o poder que Ele derramou sobre cada uma de nós. Então devemos buscá-lo com profundidade. Ele nos chamou à intimidade, cada uma de nós, independente do que nós estamos fazendo na nossa igreja, onde nós congregamos. Aquilo ali é pouco, aquilo ali é só um dos frutos que nós devemos fazer, mas a intimidade, o livro de Cantares chama ao secreto, e nós só seremos revestidas desse poder se nós estivermos no quarto com o nosso Pai, nos revestindo desse poder. É só dessa forma que Ele vai nos revestir, para que a gente consiga passar por essas dores, para que Ele possa revelar para nós o que foi que Ele planejou para nós lá no futuro, antes mesmo de nós nascermos. Nós precisamos estar atentas a isso, para que a gente não fique andando pelo mundo perdidas, batendo cabeça, perguntando para um, para outro, como fez a Sulamita. Nessa intimidade, está atentas ao Espírito Santo em nossa vida, quando ele vem nos falar, quando ele vem nos mostrar essa intimidade que ele nos chama. Nós estamos no momento, igreja, de buscar intimidade com o Senhor. Isso já foi falado muitas vezes, mas agora nós estamos vendo que está chegando o momento que a igreja vai precisar se levantar, e se ela não tiver revestida desse poder, para esse avivamento que nós temos, essa profecia que nós temos sobre a igreja só vai se levantar quando ela estiver pronta. Por isso que aqui fala muitas vezes, né? Filhos de Jerusalém, não acorde, não desperte o amor até que ele o queira. Nós precisamos estar pronta para esse amor, para essa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus não vai vir quando o pastor fizer alguma coisa, não. Não é dentro da igreja, não é olhando dentro da igreja que a gente congrega, que a gente vai ver os sinais de avivamento. O avivamento da igreja vai acontecer no secreto, dentro do quarto, e de lá vai transbordar para o mundo. Sei que tem muitas igrejas esperando esse avivamento, dentro delas não vai ser dessa forma. Jesus não fará dessa forma, para que não para que essas igrejas, essas congregações, essas denominações, depois digam, foi aqui que teve o avivamento, porque o homem é assim. Mas não, vai ser a igreja, a noiva,
no seu secreto, que vai ter esse avivamento do noivo, onde o Espírito Santo vai tocar profundamente. E aí sim nós vamos transbordar, estaremos fortes para viver o que vem pela frente. Aleluia! Eu sei que eu falei bastante nesse primeiro momento, mas agora tem aqui a minha irmã Adriana, que também vai continuar aqui o nosso, os próximos capítulos, e depois a irmã Maiara. Irmã Adriana, se você quiser falar, pode falar. Graça e paz. Eu, além desse 8º capítulo, eu senti mais que é como se fosse um fechamento, ter um fechamento para os outros 7 capítulos. Dá a impressão que é aquela parte do namoro, do noivado, do casamento, e esse fim é a solidificação do casamento. O que seria essa que você está falando do avivamento mesmo, é a solidez do relacionamento. Como que eu vou dizer assim? A Eles consumação do matrimônio, A né? A consumação. consumação. A consumação, exatamente. Eu sou tua, tu é meu. É aquela coisa mesmo assim, de tipo, né, tamo junto. É aquela coisa madura, um relacionamento maduro, que eu acredito que é como a gente vê também no Novo Testamento, quando Paulo diz que a gente não tá mais tomando leite, né? Eu acredito que é assim, é aquela maturidade de você, eu sou cristão, eu prego a palavra, não importa o que aconteça, eu não saio da brecha. Então, eu vi nesse 8º capítulo essa consumação. Aí, quando ele fala aqui, ó, põe-me como selo sobre o teu coração. Aí, e o ser como selo sobre o teu braço. E aqui eu acredito que é essa parte mesmo de tipo assim, aqui tá meu braço. Quando o homem anda com a mulher, que ele dá o braço, né? Ele dá o braço direito para ela, ela segura. E esse selo sobre o coração eu não consigo lembrar a palavra. É a consolidação de um relacionamento mesmo, né? Até que a morte nos separe. É isso que eu vejo aqui, ó. Aí fala assim, ó, tá vendo? Ó? Porque o amor é forte como a morte. Então, tipo, o amor é como a morte, que é aquele amor sólido, né? O amor de Deus mesmo, é sólido, né? E duro como a sepultura, o ciúme. Então, aqui, duro como a sepultura, o ciúme. E aqui a gente vai ver em, se eu não me engano, Êxodos 34:14, que fala assim, ó, quer ver? Eu vou ler só uma brechinha mesmo desse Êxodos, que o nome do capítulo na minha Bíblia chama Deus faz um pacto. Olha isso. E chama assim, ó, porque, aí eu tô lendo Êxodos 34:14. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus é zeloso. Deixa eu ver o que fala depois. Para que não faças concerto com os moradores da terra e não se prostitua após seus deuses, nem sacrifique e por aí vai. Então aqui eu vejo que é essa consolidação. Eu tô, sabe? Eu tô ali, ó, com o Senhor e o Senhor tá comigo. Aí depois vem o capítulo, e ele também fala, ó, as suas brasas são brasas de fogo, labareda do Senhor. E o fogo representa o Espírito Santo, né, também. A presença do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Então, consolida. Nos muitas águas não podem afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Aí aqui, esse versículo me lembrou Coríntios 13, que vai ser ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecessem todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os momentos e não tivesse amor, nada seria. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre os três,
estes três, mas o maior destes é o amor. Então, tipo, isso aqui é a consolidação mesmo, é a consolidação da fé. Aí, nesse parte que fala assim, olha, temos uma irmã pequena, ainda não tem peitos. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que dela se falar? Aí nessa parte a gente percebe que é uma terceira pessoa, não é a noiva, não é o noivo. Algumas Bíblias separam como coro, a outras separam como os irmãos. Então, tipo, a gente percebe que entra aqui uma terceira pessoa, né? Que a gente pode pôr aqui também que é o Satanás. Porque aí, ó, ele tá falando, essa terceira pessoa, cada Bíblia, por isso que eu tô falando, cada versão vai ter uma forma diferente. Tem versões que falam, mas acho que em toda a maioria das versões vai falar, temos uma irmã pequena. Na maioria vai falar que é irmão, que dá a impressão que são os irmãos falando, mas também se é aquilo, uma sociedade bem junta, a gente, como nós aqui, a gente chama uma outra de irmã, tem aquelas pessoas que falam, irmã, você viu a irmã fulana? Então, tipo, não tem como saber se isso é irmã, ou é irmã, a sociedade que ela está envolvida. E vira e fala isso, né? Olha, temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Gente, olha o que essa mulher vai levantar e falar. Se ela for um muro, aí aqui ainda os faladores. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Então, se ela for um muro, edificaremos sobre ela. Quer dizer que se for uma mulher sábia, uma mulher de caráter, uma mulher que sabe o que ela quer, mesmo na mocidade, eu conheci pessoas, eu conheci meninas que, assim, muito mais jovens do que eu. Hoje, claro, né, eu olho para trás, eu vejo isso. Lá atrás eu não via. Que se casaram virgens e eram ali contemporâneas minhas, entendeu? Então, é possível você ter pouca idade e ter essa sabedoria. E então, assim, e se você for como uma porta, cadê? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela, e se for uma porta, cercá-lo-emos com tábuas de cedro. Então, quer dizer que se for de tábua, a tábua é muito mais frágil do que a parede, né? De um muro. Então, aqui dá a impressão que, assim, se ela já não tiver muito juízo, a gente vai dar um. Porque a gente for pensar naquela cultura, eles protegem, na verdade, muito, muito a virgindade. Naquela cultura, aqui a gente pode ver como isso também, que é uma coisa assim extremamente prezada, né? Tanto que tem aqui até aqueles rituais de na noite da bodas, os pais ficam do lado de fora, esperando para ver o lençol, que é branco se tá com sangue, gente. Nossa, eu acho isso tão. Mas é cultural, né? Tem que fazer para eles, isso é cultural deles. Então a gente percebe, assim, a importância desse cuidado. Então a gente percebe que tá tendo um cuidado em torno dessa irmã que ainda é jovem. E, ó, do dia em que dela se falar, né? Aí ela vira e fala assim no 10. Olha isso, eu achei isso tão forte. Ela se levanta, ela não espera chegar a época lá dela ser dada em casamento. Ela se levanta agora porque ela sabe quem ela é. Ela vira e fala, eu sou um muro. E aqui também a gente percebe que ela já tá casada, gente. Essa mulher já tá casada, já tá protegida. A gente vê como começa lá, ó, que o cara tá lá, ó, o selo tá no coração um do outro, tá no braço, segura aqui no meu braço, minha mulher. Tamo junto, tamo, né? Da rocha, ela tá falando, eu sou um muro. Então ela já tá falando assim, ó, eu tô na rocha. Eu sou um muro, e os meus peitos como as suas torres. Então tá falando que ela tem maturidade, né? E assim, ela não tá falando assim que ela não tem seios, é que ela fala assim, eu tenho torres. Mas não quer dizer que ela tinha um seio grande, queria dizer que ela tinha caráter, que ela sabia quem ela era, que ela sabia da onde ela estava vindo, para onde ela ia, e o chão que ela estava pisando, e as escolhas que ela fez. Essa era a certeza dela, né? E
Ela diz: eu sou um muro e os meus peitos são como as suas torres. Então eu era aos olhos como aquela que acha paz. Eu era aos seus olhos, quer dizer que ela está falando. Ela está tão segura que quando ela falou isso, eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Olha só a segurança que esse homem passava para ela. Então, é a segurança de saber que você sabe que você está no caminho certo, você sabe que você não desviou nem para a direita nem para a esquerda, você sabe que a escolha que você fez é certa. Vai ter gente tacando pedra. Alguém estava falando, foi aqui até uma conhecida aqui que ela faz esfirra. E, gente, ela está sendo atacada. E, tipo assim, ela está chegando nos 1.000 seguidores. E ela tá assim, recebeu lá uns ataques, né? E eu falei para ela, pôs lá, falou, tá bem triste. Aí eu peguei e falei para ela, falei, meu, segue teu caminho, ignora. Só que esse povo não percebe, a gente não percebe e começa a dar atenção para isso. A pessoa vem, faz um comentário, te põe para baixo e você segue. Aí você deixa aquele comentário te atingir. Deixa, segue lá o comentário. Ó vida, né? Ó Deus, ó vida, ó azar. Ao invés de pensar, fala, cara, não dá audiência. Porque o que eles querem é audiência, é a brecha que a gente está dando. Não pode. Aí ela fez isso, eles começaram, nossa, mas será que ela é assim? Será que ela já falou, não, eu sou o muro. Ela sabia quem ela era. E é assim que a gente tem que andar. Quando começar a aparecer esses comentários na vida da gente, que é o que dizem, não se atira pedra em árvore frutífera. Você não vê alguém atirando pedra em árvore que não tem nada, gente. A gente taca pedra quando tem uma fruta para cair, para derrubar, sabe? E é isso aqui. Isso aqui ela tá na rocha, ela já é uma fé, é uma fé, é, é a fé de Paulo, sabe? É a fé de Davi, a fé de Moisés, de Abrão, de Jacó lá no caminho, voltando para casa, sabe? Depois dos 14 anos que trabalhou pro sogro. Então é essa fé que a gente não se abala, não é mais aquela fé que alguém fala alguma coisa a gente duvida, sabe? E olha, aconteceu uma coisa comigo e eu tenho certeza que se fosse em outra época, eu também teria titubeado, sabe? Eu tinha essa mania das pessoas fazer comentários, assim, comentários que me diminuísse mesmo. E eu ficava quieta. Aí depois eu ficava, que não faz isso, né, gente? Depois a gente fica assim, meu, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, porque, né? E assim eu virei e falei assim, não vou ficar quieta, não, sabe? E foi um comentário, assim, gente, não tinha nada a ver, era um comentário que eu podia deixar para lá, que não ia afetar minha vida, não ia mudar minha vida, nada. Era um comentário bobo. Mas às vezes eu falei assim, não vou aceitar, porque eu não falei isso. Eu marquei o almoço com uma amiga minha e ela levou uma outra amiga. E essa outra moça, tipo assim, nós somos cristãs, mas essa outra moça, ela nunca gostou de mim. A gente trabalhou junto anos atrás e eu tive alguns confrontos com ela. E ela é assim, tudo que eu falo eu consigo ver. Ela faz caras, faz bocas, duvida do que eu falo. Sempre foi assim, sabe? E um dia ela fez um comentário porque eu não estava convertida ainda, sabe? Eu não lia nem Bíblia, nada, gente. Eu conheci o Senhor, adorava ouvir pregação, mas eu não era convertida. Inclusive foi a Lourdes, essa amiga minha, que me converteu. E aí depois a caminhada de você chegar onde essa moça desse capítulo 8 tá, né? Que eu não tava. E aí a gente estava no almoço conversando e eu falava palavrão, sabe? Era uma que ainda, muito raramente agora, mas ainda solto alguns, sabe? Mas era muito mais naquela época. Aí ela virou para mim, assim, no meio de todo mundo, e virou e falou assim: Nossa, você devia lavar essa sua boca. Meu Deus, quanto palavrão. Aí eu virei para ela e falei assim: você também devia lavar a sua, porque você fala que você é cristã e tá aí falando da vida dos outros. Eu falei: Olha aí, ó, isso é melhor que palavrão. Acho que na Bíblia também fala de fofoca, não fala? Meu, essa mulher ficou sem cor, porque era muito fofoqueira. Agora eu não sei, né? Mas é demais, assim. Aí o que aconteceu? Ontem, gente, a gente teve uma briga, assim, uma discussão muito feia. E, tipo, eu saí pro meu canto, ela pro dela, mas eu falei, eu não vou ficar guardando, porque é a oportunidade que você tem de falar que você tá melhorando.
Ai, ela passou uma mensagem para mim por engano, aí já quis marcar almoço e fomos almoçar ontem. E eu passei o endereço para Lourdes, não sei o que aconteceu, gente. A Lourdes foi para outro endereço, que esse lugar tem 3 restaurantes. E eu fiquei esperando, só que nessa de eu esperar, eu não consegui voltar para o trabalho, porque me atrasou no trabalho. Elas me atrasaram, eu perdi, não voltei a trabalhar na parte da tarde. Eu perdi, sei lá, 3 horas. E eu tive que passar mensagem pro meu chefe, eu não vou voltar. Porque até eu voltar já era 5 horas da tarde, e foi o que aconteceu mesmo. E nessa, a Lourdes, quando chegaram, as duas, quando chegaram no restaurante que eu tava, a primeira coisa que saiu da boca dela, gente, ai, você me mandou pro endereço errado. Só que eu não tava no frente do meu computador para ver o endereço que eu passei. Eu fiquei quieta. Ela veio e falou assim: eu cliquei no endereço que você me mandou. Ah, mas tudo bem, a gente tá aqui. Sentamos, conversamos, comemos, fomos embora. Eu falei: não, eu vou olhar. E quando foi hoje de manhã, eu fui lá no e-mail, gente, eu copiei a foto do restaurante com o endereço. E não sendo suficiente, eu copiei o endereço e colei o endereço. Pois eu virei e falei, não, não vou deixar isso quieto, não. Peguei e falei, amiga, ó, só um adendo, eu mandei você, eu te enviei o endereço certo. Não mandei você pro endereço errado, não. Aí ela virou e falou assim: ah, então não, mas tudo bem, deu tudo certo. É que eu só cliquei, eu cliquei no endereço que você me mandou. Aí eu peguei, copiei a foto de novo, mandei para ela e falei: tá aqui, ó. Eu não só copiei a foto, como eu copiei o endereço. Eu não sei aonde você foi, não sei o que você fez, mas eu te passei o endereço certo. Aí eu falei para ela: só para você saber, porque foi a primeira coisa que saiu da sua boca, foi que eu mandei você pro endereço errado. Eu só queria ratificar que não, eu te mandei. Eu não só mandei, como eu copiei o endereço certo. Mas é só para você saber, eu te mandei para o lugar certo e foi a primeira coisa que saiu da sua boca foi que eu te mandei para o endereço errado. Aí ela: eu tô ficando velha, desculpa, e passou. Mas aquilo me incomodou, sabe? Eu falei: não, e agora eu tô assim. E aqui é assim, é isso aqui, ó, que tá falando. Eu sou um muro. É você não permitir. Você tá certa do que você tá falando? Não permite. Não permite que pessoas duvidem do que você fala. Não permita que pessoas, sabe, a pessoa virar e falar assim: será que é isso mesmo? Aí tudo bem, porque ela não tem certeza e você não. Mas a pessoa chegar te acusando, sabe? Não, olha, eu não tenho certeza que foi isso, mas eu tenho como verificar. Então, eu vou ver isso depois. E foi o que eu fiz. Então, é assim, ó, nesse capítulo 10, foi esse versículo 10, é assim que a gente vai ser, ó, na rocha. É isso aqui, ó, eu sou muro. É isso aqui, ó. E a gente é o muro no Senhor. É um muro com a certeza de onde a gente está e quem a gente é. E uma coisa que eu aprendi com o Cantares, agora eu entendo porque que o povo fala: olha, você vai lá em Cantares, no capítulo 8, versículo 10, porque lê Bíblia. Agora eu sei achar Cantares, eu sei achar Êxodos, eu sei achar Salmos, eu sei achar Coríntios. Por quê? Porque a gente está lendo a Bíblia. É a rocha, é o muro. É você, gente, é incrível, é a gente ler e quando fala assim para a gente comer a palavra, né? Lá em, acho que um Samuel come. Gente, Ezequiel é um deles, manda, ainda não tenho certeza desse. Mas assim, é verdade. Quanto mais a gente lê a Bíblia, tá escrito. É por isso que Jesus falou: tá escrito, tá escrito, tá escrito. E Jesus não falou um capítulo que aquilo estava escrito, não só de pão vive o homem. Ele só virou e falou: tá escrito. Porque a gente lê isso como um todo. A gente não precisa ler Cantares, não precisa ler Ezequiel. Não. É um livro, a gente lê isso como um todo. E a lição que a gente aprende quando a gente é tentado, quando a gente é afrontado, a gente vai falar assim: não, está escrito. A gente não precisa saber o livro que está escrito. A gente tem a palavra dentro da gente. A gente é o muro. Está escrito. E é assim, ó. Está escrito. É a rocha. É o muro que a gente vai ser. E assim eu encerro o meu capítulo 10. Passo para minha irmã Maiara. A paz, irmãs. E eu venho aqui trazer o capítulo 11, que diz assim: Salomão, uma vinha em Baal-Ramon, entregou a uns guardas e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata.
O que esse versículo me traz? Ele me diz assim, olha, eu vejo Deus trazendo abundância, o cuidado dele sobre toda a nossa vida, sobre toda a existência da igreja, sobre o seu povo. O Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor dá plenitude, o Senhor nos supre de tudo, né? Aqui fala de vinhas, de fartura, ele abastece, ele cuida, né? E logo depois, no capítulo 2 vem nós, né? Que fala assim, que é amada. Mas a vinha que tenho está a meu dispor. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os guardas do seu fruto. Aqui eu venho enxergar o livre-arbítrio que Deus nos dá. Eu venho ver e venho trazer aqui no paralelo essa palavra, que ela nos coloca como dependentes também. O Senhor supre, o Senhor entrega tudo, mas o Senhor fala assim, olha, se manter perante a minha palavra, perante a minha face, se manter perante as minhas leis, os meus caminhos, é decisão sua, porque o Senhor tem algo e para nos entregar a todos nós, que é a nossa salvação. E eu creio que aqui ele fala assim, a gente faz a vontade de Deus se a gente desejar. O Senhor deixa livre, ele nos supre de tudo, ele fala do seu amor, ele fala da nossa identidade, do amor que ele tem para conosco, mas nós somos livres, o Senhor nos deu liberdade de escolher, de morar com ele na eternidade, de querer estar na rocha, né, aqui. E ele fala assim, olha, aqui quando ele fala que ela tem a própria vinha dela, que ela pode fazer o que ela quiser. Deus está falando aqui, né? Mas nós, como igreja, claro, que queremos estar na presença do Pai, né? Então a gente vai se resguardar, fazer os nossos frutos, guardar eles. E o capítulo 3 fala, ó tu que habitas nos jardins, meus companheiros, te ouves atentos, faze-me ouvir a voz. Então, aqui que possamos estar mesmo, né, como a amada estava aqui, a Sulamita estava no amor de Salomão, nós podemos estar, permanecer no amor de Deus, para continuarmos a habitar nos seus jardins, para que possamos estar ouvindo a voz de Deus, obedecendo, sendo sensível às coisas do reino, porque aí vem a parte deliciosa de tudo, que é o capítulo 14, que essa palavra se revelou para mim, que vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes de Aroma. Então, nesse versículo 14, essa palavra vem me revelar a vinda do nosso Salvador, a vinda de Jesus. Aqui está falando para permanecermos, escutando a voz, sendo sensível à voz de Deus, porque Ele vem. E como Ele vem, essa é a certeza que nós temos. E nós, como igreja, sempre falamos, vem depressa, ó Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, essa palavra me revela que aqui, em Cantares, já anuncia a vinda do Senhor Jesus para nos buscar. Aqui a igreja pede, os seus filhos pedem para que ele venha, e venha depressa, porque a promessa que o Senhor vem nos buscar e a volta dele é certa. Então, esses 4 versículos me revelaram isso no meu coração e me enche de esperança, me enche de força, me mostra cada dia mais, cada vez mais, que Deus é um Deus respeitoso. Ele nos supre de tudo, ele mostra todo o seu amor, ele mostra a nossa identidade nesse livro, ele fala conosco como somos, mas que também, em uma pequena parte, ele me mostra aqui nesse versículo. Olha como Deus é respeitoso em tudo. Se manter
e querer viver a eternidade, morar com Deus, também depende da gente, não depende só de Deus, depende da gente, porque a gente tem esse livre-arbítrio que Ele deu. Então, vamos nos manter na palavra de Deus, vamos nos manter na presença, porque é difícil se manter na palavra, se manter na rocha, né? Porque o mundo está aí querendo tragar toda a igreja de Cristo, né? Todos os filhos, os servos, os amados de Deus. Mas Deus está sempre lutando, do começo ao fim. Deus está lutando por nós. Ele está aqui nos guardando sempre no seu amor, no seu cuidado, no seu zelo, na sua misericórdia, para que possamos estar firme para a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãs? Amém. Aleluia. Minhas irmãs, eu vou fazer um complemento aqui em alguns pontos que eu percebi que eu acho que pode ser relevante para a gente falar, no versículo 6, onde o esposo fala: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Qual é o selo que o nosso Senhor deixou para nós? Qual é o selo que é colocado em nós? Espírito Santo. Então ele pede: coloque no teu coração esse selo do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo agir no teu querer, nas tuas emoções. Deixa ele cuidar do teu coração, que é a parte tão preciosa para nós. E ele fala também, como selo sobre os teus braços. Os braços também têm a ver como fazer. Então, nós vamos ter o Espírito Santo no nosso sentimento, dentro de nós, mas nós vamos ter o Espírito Santo no nosso executar, no nosso entregar, no nosso fazer. Não adianta só ter o Espírito Santo dentro de nós sem ter ação. A gente precisa dessa ação, né? Colocar para fora isso. E é um chamado também ao trabalho, né? E aqui, quando fala do ciúme, tem uma passagem bíblica que fala que o Espírito Santo tem um ciúme de nós, né? Esse ciúme do Espírito Santo que ele tem para conosco, para que a gente não se desvie, não se deixe influenciar por nada que seja externo, que tome o lugar do Espírito em nossa vida. E mais um complemento também, aqui onde fala né, que nós temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. A Adriana pontuou muito bem, e mostra também para nós um período de infantilidade, de vulnerabilidade que nós temos na nossa vida. Isso assim, me lembra um pouco aquela questão da parábola do semeador novamente. Porque diante da nossa infantilidade na vida, o que é que nos deixa vulnerável? O que é que tem na nossa vida que nos torna infantil perante a vida? O que é que está vulnerável? Qual é a área da nossa vida que está infantilizada ainda, que está vulnerável? E é muito interessante aqui quando ele fala que coloca tábuas, e olha só como é as coisas que se revelam, né? Se você for um muro, eu te colocarei no alto, te edificarei. Até eu vou ler aqui, Adriana, no finalzinho, aqui no próximo capítulo, está um pouco diferente do que está na sua. Eu vou até ler. Então, assim, se você for muro, se você for essa rocha, eu vou te edificar, eu vou te colocar uma torre de prata. Mas se você for porta, e o que é a porta, gente? O muro, ele remete à segurança. Tipo, daqui você não passa. O muro te impede, te traz segurança. É um limite, né? Tipo, ninguém acessa. Mas a porta, ela é um acesso.
A porta ela é aberta. E aqui tem a ver com a virgindade também, porque esse muro tem a ver com a virgindade dela. E a porta aberta é, no caso, a irmãzinha que já foi para o mundo, vamos dizer assim, que tem acesso, né, que abre esse acesso. E aí é muito interessante aqui na continuação, fala assim: e se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas. E aí isso me traz o seguinte: o que é que o Senhor tem colocado tábuas na nossa vida, tem cercado com cercas que não nos deixa prosperar? O que na nossa vida a gente não está conseguindo avançar? O que nós temos de vulnerável na nossa vida que a gente ainda precisa conversar com o Senhor para entender isso que está nos cercando? Porque colocar essas tábuas de cedro é uma cerca que muitas vezes a gente não vai conseguir passar, né? Então é um chamado a essa reflexão. Será que eu tenho alguma coisa ainda na minha vida que eu tento avançar e não consigo? Onde é que estão minhas portas abertas? É nas finanças? É no meu ministério, na igreja? É na minha vida familiar? Aonde é que está essa é que eu não consigo passar, Senhor? Eu tento, mas não consigo. Será que a gente ainda está agindo de forma infantil? Porque a noiva de Cristo, a noiva, quando ela sabe quem ela é, que a Adriana pontuou muito bem isso, quando ela sabe o seu valor, quando ela sabe a sua identidade, quando ela sabe o poder que ela tem, ela é o muro. Exatamente, ela é o muro. E aqui na minha versão, fala assim, Adriana, ó: eu sou o muro e os meus seios são como torre. Sendo assim, fui tida por digna de confiança do meu amado. Quando Deus confia em nós, que vai tem muito a ver até com esse próximo versículo, que eu também vou complementar uma coisa que veio ao meu coração aqui desse versículo 11 até o 14. O que o Senhor está confiando? O que você gostaria que o Senhor confiasse a você, que você pede, que você busca, e que você fala assim: meu, não vai, não consigo sair do lugar nisso. É como se o Senhor não estivesse confiando em mim. Eu posso falar da minha própria vida para vocês e dar essa referência. Em um momento, o Senhor me confiou um recurso financeiro e eu fui infantil. Eu fui portas abertas. Eu deixei qualquer um passar. Eu não cuidei, eu não fui muro do que o Senhor me confiou, me deu ali como uma experiência. E muitas vezes, gente, a gente tem que olhar para a nossa vida e ver o que é que o Senhor, que você gostaria que o Senhor confiasse na sua mão e parece que não vem, parece que não vai, que não sai do lugar. Vamos olhar isso com Ele. Não é ninguém apontando para cada uma de nós. Isso aí é a busca íntima que Ele nos chama para o quarto para a gente poder refletir sobre isso. E quando a Maiara leu aqui, né, da Vinhas de Salomão, sabe o que foi que me veio na cabeça na hora que eu estava lendo isso? A parábola dos 10 talentos. O Senhor, Ele nos confia, Ele fala aqui que eu fui digna de confiança, certo? No versículo 10. E aí ele vem aqui: teve Salomão uma vinha e entregou a alguns guardas. Salomão é o nosso Senhor, certo, meu noivo? Ele confiou a alguns essa vinha, e cada um lhe trazia o fruto de 1000 peças de prata. Então, o Senhor nos confia algo e nós vamos prestar conta desse algo que ele nos entregou. O que é que ele nos entregou? Aí nós vamos ter que fazer uma reflexão. Eu penso que é a própria palavra dele. Aqui ele está falando: olha só, eu entreguei para vocês, nesse momento, algo muito precioso. Eu entreguei a minha palavra, que vocês vão guardar ela no coração, que vocês têm ela selada no coração através do Espírito Santo, que vocês têm ela selada no braço de vocês para fazer. Eu estou dando esse poder a vocês.
Eu estou dando, vou dar, né? De repente, a gente vai ter que trabalhar essa questão do muro e da porta aqui, para trazer essa confiança novamente para o Senhor. Por isso que cada uma de nós aqui é convidada a entrar nesse quarto e se derramar ao Senhor e pedir: Senhor, revela para mim o que é que eu ainda estou deixando aberto, que o Senhor precisa cercar para me proteger, que eu mesmo não sou ainda esse muro forte, essa torre forte para segurar isso, para ser firme o suficiente para segurar por mim mesmo, mas eu preciso que o Senhor retenha, porque senão eu vou me perder. Eu vou me perder na vida, eu vou me perder pelos caminhos. Por que o Senhor precisa colocar uma cerca ao meu redor? Porque no momento que você entender isso e se posicionar, o amado vai confiar em você e vai te entregar. E ele fala dessa entrega quando ele vai para o capítulo 11. E nós vamos prestar conta dessa entrega. E aqui, quando fala que os guardas traziam o fruto de 1000 peças de prata, que a prata significa redenção, a gente já viu esse metal precioso significa redenção, é o que nós estamos fazendo com que o Senhor está nos entregando. E a noiva, ela se posiciona aqui e fala: a vinha que me pertence está a meu dispor. Tu, ó Senhor, terás os 1000 ciclos e os guardas o fruto dela, do fruto dela 200. Então ela já está falando: eu tenho a minha vinha, o Senhor me deu a minha vinha, o Senhor confiou em mim, o Senhor confiou algo em mim, a mim, e pode ficar tranquilo, Salomão. Você terá o seu retorno, os 1000 ciclos, e os guarda o fruto dela também 200. Minhas irmãs, o Senhor nos convida para um tempo novo. O Senhor nos convida para um novo caminhar com Ele. É um chamado à responsabilidade. Ontem eu estava refletindo sobre, eu até compartilhei com algumas irmãs aqui do grupo, no particular, uma mensagem, a passagem de Josué, capítulo 8, fazendo uma conexão com o livro de Isaías, que também já falamos aqui no nosso devocional. No livro de Isaías, fala assim: quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E no livro de Josué, acontece algo muito interessante também, muito parecido, porque Josué é levantado depois da morte do meu servo Moisés, ele levanta Josué. Josué foi levantado para levar o povo para uma terra prometida. Só que a terra prometida é um lugar de guerra. A terra prometida é um lugar que cessa os milagres, as maravilhas, o maná vindo do céu, mas aonde as pessoas vão ter as suas conquistas. Para você ter a terra prometida, você tem que guerrear. E o Senhor vem trazer isso para nós. Estejam preparados para essa guerra, para a conquista dessa terra. Vocês podem trazer isso para a vida material, para a vida. Pode trazer, não tem problema nenhum. O Senhor não nos impede disso. Mas a terra prometida espiritual, ela é conquistada à força, à violência. A palavra de Deus fala: o reino de Deus é tomado por violência. Nós somos chamados, na figura de Josué, a sermos sacerdotes agora. Nós somos sacerdotes. Nós não podemos esperar que os sacerdotes sejam só nossos pastores. Nós somos sacerdotes. Nós fomos chamados a sermos sacerdotes. Então, nós vamos precisar colocar nossa casa em ordem. Nós vamos precisar conversar com o Senhor para poder ver aonde é que estão as portas abertas da nossa casa, para que a gente pare de ter cercas nos cercando e comece a construir um muro. É esse o chamado que o Senhor tem. O Senhor nos chama para o amor. O livro de Cantares é um livro que traz amor e força. Vocês percebem isso? Vocês perceberam isso?
Ele traz essa consciência, essa certeza do amor de Deus por nós, e ele traz junto com isso a força, mostrando a força que a igreja tem. Nós temos força para conquistar a terra prometida, seja ela espiritual, seja ela material, as coisas que nós queremos, que nós devemos confiar, que Deus nos confia aqui na terra. Só que no livro de Josué tem uma coisa muito legal, deixa eu pegar aqui rapidinho para ler para vocês, para a gente finalizar, tá, minhas irmãs? Nós já vamos finalizar. Deixa eu pegar aqui, peraí. Tá? Oi? Eu tô aqui. A Gilmara tinha pedido para mim trazer algo. O Salmo, né? Isso, tu já É. vai ler, tu já vai ler. Deixa eu só finalizar aqui com esse livro de Josué, e aí você já vai ler. Gi, espera só um pouquinho, tá? É só uma finalização, tá bom? Vamos lá. Olha só, no livro de Josué, capítulo 1, eu vou ler ele todinho até o 8, porque é para fechar esse entendimento aqui do que o Senhor está chamando nós. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, ao deserto, ao norte, ao Monte Líbano, ao leste, ao grande rio Eufrates, a toda a terra dos heteus, ao oeste, ao mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Não abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles quando eles tomarem posse da terra que prometi aos seus antepassados. Seja forte e corajoso. Tome cuidado, viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar que você for. Fale sempre do que está no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e se force para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte, corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar que você for. Aleluia. É isso que o Senhor trouxe para nós aqui nesse livro de Cantares, minhas irmãs. É o que eu compreendi com o meu coração. Se a irmã Adriana e a irmã Mayara quiser complementar alguma coisa, se alguém que está aqui no grupo quiser complementar mais alguma coisa, pode falar. Mas o Senhor veio nos trazer o amor, a consciência do amor e a consciência da força que nós temos, da presença que Ele está na nossa vida, esse amor com atitude, esse amor que demonstra frutos. O Senhor nos chama a ter fruto, para mergulhar na Sua palavra, para ter intimidade com Ele, para buscá-lo verdadeiramente, quebrar as nossas religiosidades, quebrar as nossas obras. Quebrar as obras que a gente faz achando que está agradando o Senhor é a sua intimidade. E ter essa força para vencer o mundo, mas é uma força não com arrogância, com soberba, achando que nós somos melhores do que os outros. Sabe por quê, minhas irmãs? Ontem, na hora que eu estava fazendo esse devocional, foi muito interessante. Eu estava com meu irmão estudando isso, eu estava com meu marido na mesa, e sabe quando vem assim, você sente como se fosse uma revelação, que você bate na mesa, eu bati na mesa, eu falei, meu Deus, eu entendi, como se tivesse uma compreensão. Amai-vos uns aos outros como você ama a si mesmo. Eu falei, Senhor, eu entendi. Como é que nós vamos amar o próximo como a si mesmo? Quando nós sabemos quem nós somos. Quando você descobrir quem você verdadeiramente é, em Cristo Jesus, como Cantares vem nos revelar, quem nós somos individual, não, quem nós somos como igreja, todas nós somos
o que está no livro de Cantares? Então nós não podemos olhar para o nosso irmão e achar que nós somos melhores do que eles, ou que eles são melhores do que nós, ou que são piores. Todos nós somos belos perante o Senhor. Quando nós entendemos quem nós somos, nós conseguimos amar um ao outro. Esse é o grande mistério desse mandamento que Jesus nos deixa. Só você descobrindo quem você realmente é que você vai ter esse olhar misericordioso de olhar para o teu irmão e não julgá-lo, não condená-lo, e olhar para ele e saber que ele está no processo, no caminhar. Você já pode até ter andado um pouco mais, glória a Deus, mas tem gente que ainda está no caminhar. Você já esteve no caminhar, você já esteve no processo, você já caiu. Você já caiu várias vezes, eu já caí várias vezes. E por que agora que a gente está tendo esse privilégio de ter esse entendimento, vamos olhar para quem ainda está no começo da caminhada e achar que essa pessoa, nossa, olha como fulano está devagar no processo, fulano parece que não entende. Tenha misericórdia, amai-vos uns aos outros, entendendo que cada um tem esse processo, que Deus ama todos por igual, porque os olhos de Deus não são igual aos nossos. A nossa lente é corrompida para olhar o próximo, mas a de Deus não, a dele é amor puro. É só amor. Que a gente possa refletir, minhas irmãs, sobre tudo isso que foi falado, é muita coisa. Vai ficar gravado, depois se vocês quiserem voltar e assistir, que bom, vai estar lá no YouTube. E foi um prazer, eu quero só agradecer a Deus por esse momento, por esse privilégio, e que o meu coração e o seu coração que está aí do outro lado seja terra fértil, que possa ser semeada essa palavra e ela possa trazer frutos para a nossa vida, que a gente possa derramar isso mais e mais para as pessoas que estão próximas da gente com amor. Aleluia! Pode falar. Aleluia. Aleluia. Irmã Juliana, pode falar. Amém, amém. Eu creio que a Gilmara não pediu isso por acaso, porque de tudo isso que vocês falaram, eu acho que nós temos vivenciado muito, principalmente aqui no grupo, quando nós fazemos as campanhas de oração, os 100 dias, os jejuns. É muito difícil nós abrirmos o microfone para agradecer. A gratidão é a qualidade mais reverencial e valorizada por Deus. E poucos têm esse dom de agradecer o que Deus fez. Uma das passagens bíblicas onde marca muito isso sobre a gratidão é os 10 leprosos, né, onde os 10 são curados e apenas um volta para agradecer. Eu creio que está no momento de nós olharmos para tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos e agradecer a Deus. Porque nós temos esse intuito, né, de ficar o tempo inteiro pedindo. E nós vivemos em um mundo onde a ostentação, a tentação nos leva para isso, né? Você compra algo, daqui uma semana lançou um novo, você quer. Então é um contentamento descontente. Então eu acho que nesse momento, depois de ter estudado o livro de Cantares, eu acho que nós precisamos mergulhar um pouco mais fundo nesse livro e agradecer a Deus por essa dádiva, por esse alimento, como a Adriana falou, que é um alimento. Né? Nós paramos de tomar um leitinho e já começamos a ter acesso a uma comida mais sólida e nos sentimos nutridos. Então é isso, em tudo dai graças. Só que nós temos um sentimento de inferioridade, de achar que o outro é melhor, o outro faz melhor, a oração do outro Deus escuta, a irmã tem uma profecia e eu não tenho. Então que nós possamos parar de nos compararmos e saber que cada um tem um dom. Mas o principal, voltar e agradecer. Sejam gratos em todas as circunstâncias,
pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. A gratidão por aquilo que temos recebido, eu acho que... Imagina quando você dá algo para um filho ou para uma pessoa que você ama, e a pessoa olha para você e fala, muito obrigada. Imagina o coração do Pai, o coração de Deus, quando nós olhamos para Ele e falamos, Pai, obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem me dado o que realmente eu necessito e não o que eu quero, como criança mimada. Porque nós agimos sim como crianças mimadas e fazemos birra, ficamos com raiva, viramos a cara, achamos que Deus não fez o que eu quero. Então também eu não vou mais orar. Também não vou mais ler a Bíblia, porque Ele não está me ouvindo. Então, reconhecer essa valorização pelos benefícios recebidos por Deus. A Bíblia, a confissão, o louvor, a adoração, são algumas dessas manifestações expressadas de gratidão a Deus. E a gratidão é um sentimento, é algo tão maravilhoso, que ela proporciona bem-estar para a nossa saúde física, emocional e espiritual. A gratidão traz bom sono, alivia a angústia e melhora o humor, fortalece os relacionamentos, auxilia no cultivo da felicidade e ajuda a nos manter hábitos saudáveis. Então, se nós conseguimos agradecer ao que temos, consequentemente, vamos agradecer por o que está por vir. Porque nós tendemos a olhar ao que não recebemos. Então, que nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Por tuas promessas, nós só temos que agradecer e nada mais, agradecer. Então, que nessa manhã nós possamos reconhecer o que Ele tem feito por nós, nos dando coragem, nos dando capacidade, nos dando honra, nos dando casa, alimentos, filhos saudáveis, saúde, porque é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de carro, nós não precisamos de roupas luxuosas, nós precisamos do amor de Deus e do reconhecimento. Porque quando aquele leproso voltou e se prostrou aos pés dele e agradeceu, ele levantou o leproso e disse, a tua fé te salvou. Então que nós possamos ser gratos, não só hoje, mas todos os dias. Porque só o fato de estarmos aqui, respirando, é uma dádiva, é um grande presente. Então que nós possamos agradecer. Muito obrigada pelo carinho de vocês e que Deus abençoe grandemente o nosso dia. E que em cada ato, cada ação, cada movimento, nós possamos ser gratos, porque nós somos a imagem e semelhança do Pai. Amém? Amém, amém, amém. Minhas irmãs, alguém quer complementar? Alguém sente de fazer a oração final de agradecimento, falar alguma coisa a mais? Nós podemos encerrar. Eu posso fazer a oração de encerramento? Faz, minha irmã, faça. Senhor, meu Deus, obrigada por esse momento. Jesus Cristo, Pai querido, Espírito Santo, obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor Jesus, por trazer claridade à tua palavra, luz da tua palavra para nós. E, Senhor, foi um momento maravilhoso, foi um momento lindo, um capítulo. Quantas coisas foi dividido em 3 pessoas e cada uma conseguiu fazer uma pregação dos capítulos que teve, e assim é a Bíblia.
Se a gente for quebrando, quebrando em capítulos, todos eles têm ensinamentos, todos eles têm lições. A gente não sabe por que o Senhor colocou um capítulo assim na Bíblia, mas é um ensinamento e a gente conseguiu encontrar pérolas, pérolas preciosíssimas, meu Deus, nesses últimos dias. Foram momentos maravilhosos, foi uma experiência única na vida de cada uma de nós. Nós não estamos mais onde nós estávamos, não estamos aonde queremos estar, estamos aí na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa busca, e eu tenho certeza que o Senhor está preparando muito mais para cada uma de nós, Senhor Jesus. Te agradeço imensamente pela oportunidade de poder fazer parte desse movimento, desse momento, desse grupo. Agradeço, Senhor Jesus, pela vida da Gil, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a casa dela, abençoar o lar dela, a vida dela, e abençoar também esse projeto lindo que ela tem. E obrigada, Senhor Jesus, pela disposição que ela teve de convidar outras pessoas e permitir que nós também possamos fazer parte do projeto dela, Senhor Jesus. Eu te agradeço imensamente por essa hora. Agradeço, Senhor Jesus, por esse momento, pela vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter dado-nos a, a bênção de termos sido salvas, Senhor Jesus. Estamos aqui ainda em um projeto em andamento, até o dia que o Senhor nos recolher. Mas eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade, por o Senhor ter nos separado, ter nos escolhido, Senhor Jesus. É um momento lindo, é um momento maravilhoso ver o crescimento de cada uma de nós, individual. Esse crescimento é individual, mas quando nós estamos juntas, a gente consegue compartilhar o que a gente aprendeu, onde nós estamos e quanto o Senhor está movendo em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, pela liderança da Jo esses dias também, que a Gil, infelizmente, não pôde estar conosco, a Jo liderando. Que o Senhor também prospere na vida dela, que o Senhor frutifique, Senhor Jesus, não só em bens materiais, mas em espirituais também, que é o maior de todos, que é só o que a gente leva para a eternidade. Uma vez, numa das reuniões que ela fez, eu lembro que ela falou assim, que quando ela chegasse lá, que o Senhor perguntasse para ela o que tem feito, o que fizeste com os bens que te dei. E ela falava que teria muitas vezes muitas coisas para falar para o Senhor, embora não tenha necessidade, que o Senhor sabe o que a gente está fazendo, mas é isso que eu busco, que também quando a gente chegar na frente do Senhor, Ele nos fizer essa pergunta, que a gente tenha certeza da resposta que a gente vai dar, porque a gente procurou Ele aqui, e enquanto aqui Ele nos revela o que Ele tem para a gente, é aqui que a gente te busca, Senhor, para que o Senhor revele para nós o que o Senhor tem para a gente. Não permita, Senhor, que a gente parta dessa vida sem viver o que o Senhor escreveu para a gente, Senhor, por favor. Louvado seja, meu Deus, o teu santo nome. Abençoa essa sexta-feira, esse final de semana. Abençoa o dia de cada uma de nós, Senhor Jesus. Esteja conosco onde quer que a gente vá. Vá à nossa frente, mas guarde também a nossa retaguarda, os nossos lados, Senhor Jesus. Guarda a nossa família, meu Pai. Cobre nossos irmãos, nossas irmãs. Cobre, Senhor Jesus, o nosso país. Abençoa, Jesus, esse país tão lindo que o Senhor fez. Louvado seja, Deus, o teu santo nome. Amém. 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 É isso, minhas irmãs. Se ninguém quiser falar mais nada, quer falar mais alguma coisa, Mayara, quer complementar alguma coisa, minha irmã? Não, tá, para mim tá perfeito. Então tá bom. Então vamos finalizar aqui. Deus abençoe o dia de vocês, a sexta-feira de vocês. Não sabemos como é que vai ser. Eu vou continuar fazendo o meu devocional. Eu não quero perder essa comunhão, mas eu não sei se eu vou continuar abrindo aqui no grupo. Pode até ser que quando eu começar eu abra, se tiver alguém para entrar, entra, né? Porque a nossa ideia aqui é não deixar esse mover do Espírito acabar. E a gente sabe, gente, nós somos brasa, nós somos um braseiro. E se você pega esse braseiro e tira ele da E não fogueira, alimenta, e não alimenta. ele apaga, É, né? Então, o Senhor tem nos chamado para isso. tem. Não deixa essa brasa apagar. Mas o trabalho é pesado.
Minhas irmãs, trabalhar para o Senhor, Ele nos chama para essa seara, é pesado. Igual um louvor que eu coloquei, eu vou compartilhar com vocês, depois que eu coloquei que eu nem conhecia esse louvor, mas ele é muito lindo, eu vou passar para vocês depois. Tipo assim, a minha vida é para o Senhor, os meus dias são para o Senhor. E o Senhor fala, né? Muita é a seara, poucos são os trabalhadores. Que cada uma de nós aqui venha se levantar com esse propósito, minhas irmãs. Não é fácil. Não é fácil levantar de Jo, madrugada. Oi. você lembra lá atrás, quando eu comecei a participar desse que vocês começaram 1h da manhã, eu não consigo acordar, mano, às 5, que é 5 para vocês aí no Brasil, mas é 1h para mim aqui. Uhum, Aí é um horário ruim para acordar, porque vamos supor, se eu for para cama às 10, dali 3 horas eu tenho que acordar. Então, o que acontece? Eu não consigo dormir. Eu não uhum, consigo. Eu tô acordada direto. Só que aí eu lembro que quando, numa dessas madrugadas aí que eu apareci, acho que a Gil pediu para eu trazer uma palavra. Aí eu falei para essa história que eu tô contando agora, é ruim para acordar, porque é no meio da 1h e blá blá blá. Aí ela virou e falou assim: então, quando nós tinha que acordar às 3 e tu tava aí acordada às 11, era fácil. Então, buscar o Senhor é assim, existe sacrifício, gente, mas aquilo foi uma lapada tão grande que é, desde aquele dia eu tô aqui todo dia. buscar o E agora Senhor. é muito mais fácil acordar. Pois é. Então, É assim, muito mais é fácil. um sacrifício, minhas irmãs. É um sacrifício É, para todo mundo. Nossa, eu já deito. Tipo, meu Deus, eu não posso perder a hora, eu não posso perder a hora, eu é. tenho desespero. Então você fica, né, Eu naquela. tenho 3 relógios, eu coloquei 3 relógios, Pois mas é. aí eu acordo já no primeiro. Mas nós prestaremos conta de tudo isso. O Senhor está vendo o nosso coração, está vendo a nossa intenção, né? Apesar que não é de intenção que o reino se alimenta, mas Não, que a mas é a gente. caminhada, acho que É, cada um tem um é. momento aí que Mas, Deus, né, que ele chama. exato, exato. Então não vamos deixar essa brasa se apagar, não, tá bom? Minhas irmãs, um beijo grande para vocês. A gente vai mantendo comunicado aí no grupo do que vai ser agora nos próximos dias, tá? Um beijo Tá grande. bom. Fiquem com Beijo. Deus. Tchau. Deus abençoe. Tchau. 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 Deus abençoe. Foi um prazer, meninas, estar aqui com vocês. Foi lindo. Muito bom.